Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a busca incessante pela felicidade, pela perfeição. Muitos de nós passam uma vida inteira perseguindo aí o objetivo de ser feliz, de ser admirado no trabalho. A gente vai se aprimorando, né, criando técnicas, habilidades para que a gente se sinta nesse lugar da perfeição, onde vamos ser aí admirados, consagrados. E o que vai acontecendo é que na maioria das vezes a gente vai criando uma ilusão, né, de que podemos viver somente esse lado positivo da vida. E a gente vai tendo uma tendência a querer excluir qualquer coisa que fuja dessa possibilidade. Então, existem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com os problemas, de ver a vida como realmente ela é, porque existe dentro dela uma negação tão grande desse outro lado, do lado que é considerado aí como polo negativo, mas que hoje a gente vem justamente conversar sobre isso, se esse polo é tão negativo assim, se é possível vivermos aí de maneira unilateral, ou seja, desejando somente o lado bom da vida. Vivemos em uma cultura que defende, né, que ela nos leva para esse lugar fixado apenas no lado positivo. Então, às vezes, a gente passa a nossa vida inteira trilhando um caminho de superação de nós mesmos, onde a gente imagina que é possível viver nesse estado da plenitude total. E aí a gente vai tendo dificuldade para lidar com a realidade, com o lado mais difícil, vamos dizer assim. A gente passa a ter uma tendência a excluir a dor e o sofrimento, como se isso fosse possível. Então a gente imagina um casamento muito maravilhoso, onde não vai existir problemas, uma família onde as brigas na hora do jantar elas não vão acontecer, vai ser sempre uma família de paz. O que a gente vai conversar hoje é claro que o extremo disso, da infelicidade, também não é válido. E quando a gente não cria muitas expectativas de uma vida plena, perfeita, que a gente aceita a realidade tal como ela é, a gente começa a ter mais facilidade de vivenciar. Então a gente aceita os nossos amigos, sendo eles perfeitos ou não. A gente tem uma tendência a ser mais amplo, a ter uma personalidade que abarque mais coisas do que o contrário disso. A gente vai cada vez mais se fechando nessa mente ilusória de que onde o perfeito, a felicidade plena é possível. Então o dia a dia, as pessoas, elas vão ficando cada vez mais difíceis para a gente de suportar. Por quê? Porque a realidade é diferente da imaginação. Essa ideia magnífica aí e infantil, porque vamos voltar lá para a criança, né? Somente a criança acredita nesse mundo cor-de-rosa. Ela acha que esse estado imaginário da felicidade é possível, né? Então ela passa a vida dela percorrendo esse caminho aí. Mas quando adultos, a gente precisa entender que isso, que o corpo perfeito, a vida perfeita, talvez não exista. E a gente tenha que lidar com as dificuldades do dia a dia, né? Esse é justamente o nosso aprimoramento. Vivenciar a realidade e não fugir dela. Olhar a vida de maneira integral é justamente ter consciência de que os problemas vão existir, de que as situações incômodas vão estar aí o tempo todo e de que é preciso que eu crie em mim habilidades para lidar com isso e não tente fazer a vida uma ilusão, né? Criando aí, apenas convivendo com a face positiva. Existem pessoas que têm tanta dificuldade de fazer esse movimento, né? Que elas começam a usar aí coisas que as levam para um estado de alucinação, de ilusório, né? Então elas começam a beber, usar drogas, para principalmente vivenciar esse lado maravilhoso da vida, essa euforia constante. Só que justamente a pergunta de hoje é: será que quando estamos vivenciando somente um lado, estamos sendo pleno ou estamos apenas fugindo de nós mesmos e da vida? Outras pessoas passam a culpabilizar as circunstâncias externas, o outro, de seus problemas. Então elas não olham para o problema como uma fonte de aprendizado, mas sim como algo que veio para derrotá-las, para tirá-las do estado de equilíbrio. Isso também não as leva a um amadurecimento psíquico, leva sim a um afastamento da responsabilidade de se transformar, que é única e exclusiva de cada um.
É preciso, no processo de autoconhecimento, na terapia, você se questionar o porquê é que você criou expectativas tão irrealistas assim da vida, né? Que te tornaram aí escravos de uma perfeição, de uma possível perfeição e de uma busca pela felicidade incessante. O que é tão difícil para você conviver assim com o outro lado, com a realidade? Questione-se, aprofunde-se em você mesmo e compreenda que a vida é aquilo que ela lhe oferece e não aquilo que a gente deseja incessantemente que seja. A vida é muito mais do que o nosso controle pode possibilitar. Se ainda ficou alguma dúvida ou se você tem algum tema para sugerir, inscreva-se no canal, deixe nos comentários. Muito obrigada pela sua atenção e carinho e até o próximo vídeo!